A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio de um magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big 30, que foram inclusive publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi no mínimo grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade, da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade. Acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que, porventura, serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência diz, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Em relação, eminente senador e ministro da Justiça, a questão do ativismo político. E aí eu peço uma especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita no Congresso da UNE, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na UNE. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou, pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil: redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos, são legislativos. A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o executivo e com o legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Por fim, eminente Sabatinado, eu espero que Vossa Excelência, ao responder aos questionamentos que faço, leve em consideração, para concluir, leve em consideração que essa sabatina, que Vossa Excelência deixou claro, queria responder sobre aspectos técnicos e não políticos,
Tem que levar em consideração que Vossa Excelência, caso aprovado, terá mais de 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. E as ações que Vossa Excelência vai perpetrar lá no Supremo Tribunal Federal vão influir e impactar diretamente a sociedade brasileira. Então é justo que nós tenhamos de Vossa Excelência respostas claras a respeito desses questionamentos, para que nós tenhamos também qual é a nossa expectativa de como Vossa Excelência vai se comportar como ministro. Porque o discurso que Vossa Excelência faz, eu quero reiterar, eu concordo com ele, com as premissas do que a Constituição aqui nos respalda. Mas a prática de Vossa Excelência como ministro da Justiça, recentemente não vou adentrar no passado, mas como ministro da Justiça que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário.